Paz do Senhor, bom dia para você, prezado rádio ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Boas Novas, desta feita o programa número 51, que apresentamos graças às bondosas misericórdias do Todo-Poderoso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nesta agradável e feliz manhã de domingo. Estamos aqui outra vez para lhe dizer inicialmente que o seu programa de hoje está maravilhoso, porém permita-me enviar um bom dia para você, professor, aluno, superintendente, secretário da Escola Bíblica Dominical. Um bom dia para você, plantonista, médicos, enfermeiros, pacientes dos hospitais. Um bom dia para os que trafegam nas rodovias, estradas, ferrovias e hidrovias. Um bom dia para você, militar, que está passando ou assumindo o serviço do quartel, a você vigilante também. Um bom dia para você que acaba de acordar neste momento. Um bom dia para você que está tomando já o seu agradável café da manhã. O nosso bom dia também para você, obreiro da casa do Senhor. Bem, o mais importante é que, seja onde você estiver, um bom dia especial e abençoado para você. O nosso desejo é que você tenha um domingo muito especial, assim você é muito bem-vindo ao seu programa. Obrigado de coração pela sua feliz preferência de sintonia. Também o nosso intuito nesse programa é que a extraordinária e abundante paz do Senhor Jesus Cristo, esse que na Epístola de Paulo a Filemon é o Senhor que intercede por nós, seja algo legítimo em seu ser, no propósito de dignificar sempre a sua vida, o Senhor Jesus Cristo, o Mestre da Galileia. Sou o pastor Moisés Câmara, apresentador do programa Boas Novas e também coordenador do setor 34, que sempre aos domingos das 7h45 às 8h30 horas tenho o privilégio de lhe servir com esse programa, onde procuramos sempre trazer algo abençoador para a sua alma, alegria ao seu espírito, de forma a somar com a sua vida cristã de fé e persistência em seguir a este que é imprescindível a mim e a sua vida, o portentoso e sem igual Salvador, Jesus Cristo. Por isso, recebo os nossos sinceros agradecimentos pela sua contínua audiência, porquanto que o setor 34 da IADERN, que tem como igreja polo a congregação de Boa Sorte 1 e as seguintes congregações, nessa ordem: Boas Novas, Novas de Alegria, Santarém 2 e Tanque de Siloé, e seus respectivos dirigentes, evangelista Antônio Siqueira, presbítero Ronaldo Barbosa, evangelista Cláudio Rolim, evangelista Nelson Câmara, tem a decisão de lhe trazer a você, ouvinte, uma distinta programação. Portanto, ouça o que trazemos para você nesta agradável manhã de domingo. Trazemos hoje mais 3 mensagens, com a primeira, tendo a primeira com o título Maior Honra, a maior honra de um servo, uma palavra pastoral escrita por este apresentador que fala com você, cujo objetivo é que você possa entender o que de fato nos torna autênticos servos de Cristo. Já a segunda mensagem é Preparados pela Palavra de Deus, matéria publicada na revista Portas Abertas, edição de fevereiro de 2020, para que você entenda como o treinamento bíblico faz a diferença para cristãos secretos, fortalecendo-os e ensinando como lidar com a perseguição. E como você, rádio ouvinte, é uma pessoa digna de todo o nosso apreço, todo o nosso carinho, trazemos ainda 3 lindas canções. São estas canções: Canção de um Servo, quem canta é Izzy Regina, Palavra de Deus, Voz da Verdade e Aumenta Minha Fé, Canção e Louvor. Contudo, além dessas canções, preciso trazer ainda outra matéria onde veremos que 260 milhões de cristãos enfrentam perseguição nos 50 países da lista mundial da perseguição. E daqui a pouco também estaremos aqui lhe incentivando, lendo aqui o texto áureo e também aqui o título da lição da próxima, aliás, daqui a poucos minutos, né? 9 horas precisamente começará a Escola Bíblica Dominical. Então fique ligadinho aí, o programa está muito abençoador.
Vamos agora à palavra pastoral de hoje. A maior honra de um servo. A maior honra de um servo. Enganam-se os que pensam que a maior honra que podemos encontrar em um servo de Deus está no fato de pregar bem, cantar harmoniosamente bem e dar um bom testemunho. Falando em bom testemunho de vida, não é somente na igreja que devemos manter a nossa condição de crente, mas fora da congregação também. Aliás, o apóstolo dos gentios deixou escrito para a nossa vida prática: convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. 1 Timóteo 3, verso 7. Penso que a maior honra de um servo de Cristo também não deve ser avaliada pelo simples fato de receber um título de cidadão, como muitos dentre nós têm recebido. Conheço muitos obreiros, alguns desses são pastores, que de vez em quando alguém os honra com o título honorífico disso e daquilo. É claro que ser reconhecido como um cidadão de bem não resta dúvida que dignifica a pessoa. Todavia, isso jamais poderá envaidecer um autêntico servo de Cristo. A prudência divina nos recomenda que não permitamos que nenhum título terreno que recebamos venha subir a nossa cabeça, conforme Mateus 10, verso 16. Quanto à questão de sermos reconhecidos com títulos de boa gente, lembrei-me desta palavra do Divino Mestre: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Lucas 6, 26. Como Jesus é maravilhoso! Ele é indispensável em todas as áreas de nossa vida. Quando servi o exército, isso por mais de 30 anos, recebi vários diplomas. Também fui agraciado com várias medalhas, as quais, pela força dos regulamentos, tive que ostentá-las em minha farda. Todavia, jamais me envaideci por nenhuma delas. No entanto, vi colegas de fardas ensoberbecidos pelo simples fato de portarem suas medalhas no peito. Contrapondo-se a essa atitude deles, eu sabia que tudo isso era algo passageiro, pois a glória do homem é temporária e terrena. Pedro, um dos 3 discípulos do círculo íntimo de Cristo, e que teve o privilégio de ver o Senhor Jesus glorificado, de acordo com Mateus 17, verso de 1 a 5, e Marcos 9, de 1 a 7, deixou escrito em uma de suas epístolas: porque toda a carne é como Eva, e toda a glória do homem como a flor da Eva. Secou-se a Eva e caiu a sua flor. 1 Pedro 1, 24. Em suma, receber dos homens medalhas, diplomas, títulos e troféus, nada disso conta para assegurar ou autenticar que você é um honrado servo de Cristo. Há também os que se enganam quando pensam que só porque um irmão que ocupa um alto cargo público, tais como ministro de Estado, governador, deputado, prefeito, vereador, juiz de direito, promotor de justiça e mais um monte de outros cargos bem remunerados, esteja dando o exemplo de que recebera a maior honra que um servo de Cristo poderia receber. Não é o cargo ou a posição na alta sociedade que nos tornará um bom servo de Cristo. Falando em cargos bem remunerados, ora, de que adianta um crente receber altos salários e negar-se a entregar o dízimo na igreja onde se congrega? Ainda bem que a igreja do Senhor sobrevive financeiramente falando dos dízimos dos pobres, pois se dependesse dos dízimos de alguns ricos, essa nem abriria suas portas. Permita-me agora lhe fazer uma pergunta. Você sabia que uma pessoa que recebe o salário, seja muito ou pouco, e esse sonegar entregá-lo na igreja onde se congrega, está espoliando, isto é, roubando ao próprio Deus? Se não, observe esse texto: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Malaquias 3, verso 8. Guarde isso: não há servo leal a Cristo sem que esse seja um dizimista fiel. Mas voltando à questão da maior honra que um servo de Cristo pode receber, a Bíblia é lucida com a seguinte declaração: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. João 12, 26. Pronto, caso elucidado. Sim, a maior honra que um servo, um verdadeiro servo, um verdadeiro crente pode receber é servir ao próprio Senhor Jesus.
É bom servir ao governador, ao prefeito, a essa ou aquelas pessoas. Talvez seja bom, mas isso não passa de um serviço de pessoa para pessoa. Contudo, quem serve a Cristo está servindo a maior autoridade existente em todo o universo. Quem serve ao presidente da República talvez seja honrado pela nação. Quem serve ao governador talvez seja honrado pelo estado. Quem serve ao prefeito talvez seja honrado pelo município. Mas quem verdadeiramente serve a Cristo, a Bíblia categoricamente afirma que Deus o honrará. Glória a Deus! Sim, a maior honra para um servo de Cristo é servi-lo. Irmão, irmã, amigo, amigo ouvinte, há um pormenor que desejo ressaltar com base na palavra. Não basta alguém apenas servir a Cristo, se não servi-lo bem, conforme Mateus 25, 21 e 23. Por isso, voluntarie-se para ajudar a seu pastor. Há tantos lugares, tantas funções na igreja que precisam de seus talentos, de suas aptidões. Lamentavelmente, muitos têm escondido os talentos que foram dados pelo próprio Cristo. Isso de acordo com a referência de Mateus 25, 25. Por fim, sem a pretensão de esgotar o assunto, jamais se esqueça desse bom conselho de Cristo, pois tem tudo a ver com a qualidade do serviço que o prestamos. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Lucas 12, 43. Deus quer te honrar. Ouça a canção Canção de um Servo, canta Izzy Regina. Eu quero estar plantado no centro da tua vontade, meu Senhor. Eu quero ser regado com as águas do Espírito Santo. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir. Só o que me importa é que tu cresças e que eu diminua em mim.
ZYR 828, Rádio Nordeste Evangélica, 92,5 FM. Uma emissora da Fundação Eurico Bergstein. Jesus em primeiro lugar. Nordeste Evangélica. CPAD informa a hora certa. 8h02. O sábio Salomão disse: bem-aventurado o homem que adquire o conhecimento. É tempo de conhecer mais a palavra de Deus. Os tempos da Assembleia de Deus se abrem todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, para cultivar o aprendizado da Bíblia Sagrada. Vamos à Escola Dominical IEADERN, para que todos sejam um. Nordeste Evangélica. Oito horas e 3 minutos, querido rádio ouvinte, prosseguindo aqui na programação do programa Boas Novas, setor 34, apresentando, quero trazer a matéria que já anunciamos aqui em nosso programa, cujo título é Preparados pela Palavra de Deus, que tem aqui como anunciado da matéria, como o treinamento bíblico faz a diferença para cristãos secretos, fortalecendo-os e ensinando como lidar com a perseguição. Essa matéria está na página 10 e também na página 11. Vamos ler agora na revista Portas Abertas, para que os irmãos se inteirem, para que você fique inteirado acerca da situação real da igreja perseguida. A Portas Abertas fortalece igrejas secretas ao redor do mundo por meio de oração, distribuição de materiais, treinamento e projetos de desenvolvimento social e econômico. Algumas dessas igrejas não têm bíblias ou outras literaturas e, além disso, em quase todos os casos não há treinamento de líderes. É por meio de treinamento bíblico que a igreja secreta pode conhecer a palavra de Deus, o que permite o fortalecimento da fé e a preparação para enfrentar os desafios da perseguição. Matthew é um cristão da Eritreia. Ele conversou com a Portas Abertas sobre a vida como um cristão secreto. Ao ser descoberto, foi preso em um campo militar, onde ele e centenas de outros cristãos enfrentaram desafios em segredo. Após ser solto, ele tomou a difícil e controversa decisão de fugir do país. Agora, como líder de uma igreja de refugiados, ele testemunha sobre os desafios daqueles que continuam na busca por liberdade. Em sua igreja atual, irmãos e irmãs encorajam uns aos outros, adoram a Deus e realizam estudos bíblicos. Aspas, muitos veem a fé em Cristo por meio do testemunho desses cristãos. Então podemos dizer que Deus os tem usado para alcançar muitos não cristãos. Além disso, temos testemunhado a maravilhosa graça de Deus e visto Ele trabalhando entre nós. Vejo a mão de Deus nos encorajando e respondendo nossas orações. Ele continua no controle e está trabalhando em nós. É isso que nos sustenta. Fecha aspas, explica. O desejo de Matthew é ver a igreja livre e secreta mudando a sociedade, participando do seu desenvolvimento. Ele espera que os cristãos eritreus evangelizem os muitos grupos étnicos não alcançados de seu país, que bons pastores sejam treinados para conduzirem as igrejas, além de defenderem a fé e influenciarem a sociedade com a visão e valores bíblicos. Mas para isso, ele afirma ser necessário que os cristãos se reúnam para estudar a Bíblia. Essa é uma necessidade real para todos os cristãos secretos que vivem, principalmente em países do top 10. Em alguns dos primeiros países do ranking, as ameaças à igreja continuam crescendo, enquanto a pressão para que grupos militantes
encontre e renovam cristãos e removam cristãos aumenta. Porém, por meio de treinamento bíblico e do compartilhar da verdade, a igreja estará preparada para cumprir a grande comissão, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui, querido rádio ouvinte, a matéria termina. No final do programa iremos orar e eu peço que você coloque os crentes, né, sempre nas suas orações, nossos irmãos que são perseguidos, que estão perseguidos, aqui com destaque para os irmãos ali que vivem na Eritreia. Bem, o programa prossegue e agora ouça a voz da verdade cantando Palavra de Deus. E a terra. E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E criou Deus o homem na sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. E as águas do dilúvio cobriram toda a terra. E toda alma vivente morreu, a não ser 8 pessoas que estavam dentro da arca do Senhor. São histórias que escutei na minha infância e nunca pude me esquecer. São histórias que mostravam que existia um grande Deus de poder. Eu cresci e pude ver que a minha vida estava dentro dessa história. São palavras de um Deus poderoso que garante a vitória. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. E Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Caminhavam rumo ao desconhecido, o mar na frente, o inimigo atrás. E Deus assoprou e o mar abriu. Rodearam Jericó por 7 dias. E no 7º dia os muros caíram. E a glória do Senhor encheu todo o templo. E os sacerdotes não puderam ficar em pé diante da presença de Deus. Eu notei que nos momentos mais difíceis Deus está sempre presente. Ele livra do inimigo e também mostra que é o Deus onipotente. Sua palavra tem promessas poderosas, tem espírito, tem vida. Sou o templo do Senhor, essa palavra me envolve, me domina. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. E a Virgem concebeu e deu à luz ao Salvador do mundo. Meio-dia, trevas, o Cristo bendito naquela cruz tornou-se maldito. Os primeiros raios do sol daquele domingo, túmulo vazio, ressuscitou dos mortos. E quem crer nele, Jesus, será salvo, será salvo. Tudo isso está na Bíblia Sagrada. Ela é o próprio Deus.
séculos. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Estarei convosco, estarei convosco, estarei convosco. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem Muito pra bem. EBD. É verdade, vem para a EBD. A lição de hoje é a lição número 6, dia 9 de fevereiro de 2020, cujo tema que será estudado na revista Adultos é a sexualidade humana. O textuário está com base aqui em Mateus 19, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. A verdade prática diz o seguinte: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Na leitura diária desta semana, quero destacar aqui alguns pontos que diz o seguinte: Deus criou apenas dois sexos, masculino e feminino, com base em Mateus 19, verso 4, a criação do homem do pó da terra, claro, Gênesis 2, verso 7, a solidão do homem, a falta da mulher, isso vimos quando lemos Gênesis 2, verso 18, na quinta-feira passada, Gênesis 2, 21 e 22, a criação de Eva, a primeira mulher, lembrando que Eva foi formada, né, a partir da costela de Adão. E também na sexta-feira a formação do primeiro casal com base em Gênesis 2, 30 e 23 e sábado, ontem, Salmo 128, a plenitude da felicidade conjugal. E ainda os objetivos específicos são três, são esses: conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas dois sexos. O segundo tópico, elencar os objetivos da sexualidade humana. E terceiro, apontar as distorções da sexualidade. E por fim, a leitura bíblica em classe está apoiada no texto de Mateus 19, versículos do 1 ao 12. É isso, vá com sua família à escola bíblica dominical. Família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Prosseguindo aqui, são 8 horas e 17 minutos. Aproveitando aqui, querido rádio ouvinte, estava dando uma olhada aqui na revista Portas Abertas, naquela matéria que acabei de ler há poucos instantes, preparados para a palavra de Deus, e aqui tem uma foto de irmãos aqui debaixo de uma árvore, né? E a gente vê aqui os crentes lá na Eritreia, ali sem microfone, sem ar-condicionado, sem ventiladores, sem bancos, né? Sem nenhum conforto, mas os irmãos não desanimam na fé. Aqui eles estão sentados no chão, debaixo de uma árvore. É a igreja, né? Porque a igreja não é as paredes, né? A igreja realmente é a união dos irmãos, são os crentes reunidos. Eu e você somos igrejas, certo?
e aqui outros sentados aqui em cima de tocos, de coisas improvisadas, mas louvando e adorando ao Senhor e sendo felizes, né? Apesar das perseguições. Mas o que eu quero trazer para os nossos queridos irmãos ainda, cujo objetivo é você inteirar-se, irmãos, e orarmos sempre pela igreja perseguida, é que na própria revista Portas Abertas da edição do mês de fevereiro, também traz uma matéria aqui a partir da página 14, que fala o seguinte: as novidades da lista mundial da perseguição 2020. Eu recebi, junto como encarte dessa revista, um mapa onde mostra a lista mundial da perseguição 2020, ou seja, os 50 países onde seguir a Cristo pode custar a vida. Olhando esse mapa, nós vemos aqui que novos países foram incluídos na lista. Por exemplo, a Burkina Faso, um país que antes não era perseguidor e agora entrou na lista, né? Está na 28ª posição. Também temos aqui países onde o nível de perseguição aumentou, há países também onde o nível de perseguição diminuiu, e também há países onde o nível de perseguição não mudou. Por exemplo, a Coreia do Norte continua da mesma forma, perseguindo os cristãos, certo? Não teremos tempo de discorrer sobre isso, mas o interessante é que na página 14 diz o seguinte: as novidades da lista mundial da perseguição. E eu vou ler para você, certo? Por quê? Porque a pesquisa, segundo a revista, revela que cerca de 260 milhões de cristãos, isto é, uma quantidade muito maior do que a população brasileira, enfrentam perseguição nos 50 países da lista. Eu vou ler aqui na íntegra o que diz aqui a matéria. Junto com essa revista, você está recebendo a lista mundial da perseguição 2020. Este é o ranking elaborado pela equipe de pesquisa da Portas Abertas Internacional, que mostra os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos pelo simples fato de crer em Jesus. Este é o fato. Embora apenas 50 nações sejam incluídas na lista, a pesquisa revela que há perseguição em 73 países. Os outros 23 são considerados países em observação. As grandes mudanças ficaram por conta dos 3 novos países da lista este ano: Burkina Faso, que está em 28ª posição, Camarões, 48ª posição, ambos pela primeira vez na lista, e o Níger, ocupando a 50ª posição. Isso se deve ao aumento da influência radical islâmica na África subsaariana. O que motivou a alta colocação de Burkina Faso é que a pontuação de violência dobrou no país devido aos ataques de grupos militantes islâmicos. Eles matam líderes cristãos, sequestram famílias para exigir resgate e incendiam igrejas e escolas. Para se ter uma ideia, em apenas 3 dias, 31 de março a 2 de abril de 2019, 32 mortes foram contabilizadas em ataques. No período de pesquisa da Lista Mundial da Perseguição 2020, um total de 50 cristãos foram mortos no país. Entre o top 10, ou seja, esse top 10 aqui se refere aos 10 países que mais perseguem os cristãos. Continuando, entre o top 10 não houve novidade. Até a 11ª posição, onde a perseguição é classificada como extrema, houve apenas uma alteração. A Eritreia ultrapassou o Sudão, indo para o 6º lugar e deixando o Sudão em 7º. Na Eritreia, ao menos 150 cristãos foram presos entre junho e agosto de 2019. As prisões ocorreram na capital Asmara e em Querem, uma cidade dominada por muçulmanos a 90 quilômetros da capital. Um grupo de prisioneiros cristãos foi mantido em túneis subterrâneos em uma área desértica. Pressão em alta. Outra observação da pesquisa é que o nível de pressão entre os 50 países da Lista Mundial de Perseguição está aumentando. Em 2019, 29 países registraram nível severo de perseguição, enquanto em 2020 o número é de 34. Chamam a atenção os países que mais subiram na posição da lista. O Sri Lanka foi o que deu o maior salto, passando de 46ª posição em 2019 para a 30ª posição em 2020. O salto se deve aos ataques da Páscoa, em que 3 igrejas cristãs foram bombardeadas, fazendo 290 mortos e 500 feridos. Os outros países que registraram um aumento significativo na perseguição aos cristãos foram o Catar, de 38ª para a 27ª posição,
o Bangladesh de 48º para 38º e o Marrocos de 35ª posição para a 26ª posição, subindo respectivamente 11, 10 e 9 posições. No entanto, destacam-se também os países que registraram desenvolvimentos positivos, como Indonésia, que foi de 30º lugar na lista mundial de perseguição 2019 para a 49ª posição. Agora, além de Butão, Etiópia e Turquia, que desceram 12, 11 e 10 posições, respectivamente. Saíram da lista este ano os dois últimos colocados na lista mundial de perseguição 2019, territórios palestinos e Azerbaijão, além do México na 39ª posição. A lista mundial de perseguição respalda todo o Ministério de Apoio à Igreja Perseguida, desenvolvido pela Portas Abertas com base nela. Sabemos onde há mais necessidade e que tipo de ajuda nossos irmãos precisam. Além disso, a lista mundial de perseguição se torna um guia de oração para que cristãos de todo o mundo compreendam a urgência de clamar por cada país onde há perseguição. Então a matéria termina, porém eu gostaria de ainda dizer a você, querido rádio ouvinte, você, prezado irmão, que fale com o seu pastor, cadastre a sua igreja para o domingo da igreja perseguida, chamado DIP. Já fiz isso em nossas igrejas, não é? E o DIP desse domingo será no dia 7 de junho, onde a igreja deve se inteirar dos cristãos ex-muçulmanos perseguidos. Para você cadastrar sua igreja, você precisa acessar o seguinte site, que é isso aqui, ó: www.portasabertas.org.br/DIP. Vou repetir: www.portasabertas.org.br/DIP, certo? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ouça a canção Aumenta Minha Fé, canção e louvor. Um dia te entreguei meu coração e disse pra guiar todos os passos meus. Falei que sob tua direção eu seguiria todos os conselhos teus. Mas eu confesso que falhei e que até por um momento duvidei, pois vi que o que fazes hoje eu não sei, mas saberei se confiar e descansar em ti. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Olhando em volta vejo que o Senhor foi quem me conduziu até aqui. Caminhos que o Senhor me fez trilhar, mas não me permitiu saber onde ir. Sigo ouvindo tua voz, vivo tentando copiar os passos teus. Sinto que até o teu silêncio é direção pra me guiar e me dizer que eu não saia do lugar sem o comando teu. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor
diferentes, tua palavra nunca falhará. Que a minha alma se aquiete e que o meu coração entenda que sempre no controle tu estás. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Pra mim, tu tens o melhor pra mim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos, Senhor, elevar nossos pensamentos, nossas orações até o trono da tua graça, da tua glória, e te pedir, Senhor, que as tuas misericórdias cheguem até onde estão nossos irmãos que sofrem perseguições. Senhor, a lista mundial de perseguição está aí, 2020. Sabemos que em muitos países a perseguição ou as perseguições aumentaram, outras diminuíram, Senhor, e a tua igreja continua sofrendo. Teus servos continuam sendo hostilizados, perseguidos, presos, torturados e até mortos. Pai, tu podes fazer com que isso cesse. Porém, Senhor, te pedimos também que até que esse dia chegue, tu possas, Pai amado, dar graça a teus servos para que eles persistam na fé. Não retrocedam na fé, mas continue, Senhor. Que a igreja do Brasil possa orar mais pelos nossos irmãos que sofrem perseguições, principalmente nos países, Senhor, onde predomina o islamismo. Abençoa a estes teus servos, a tua igreja perseguida, aos crentes ali na Eritreia, especialmente na Eritreia e na Coreia do Norte, Pai. Em nome de Jesus, nós te adoramos e te agradecemos, sabendo que tu estás agindo, tu estás no controle de tudo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, com o trabalho do técnico de som, nosso irmão Zé Silva e a seleção musical do mesmo, agradecemos a sua boa disposição em nos ouvir, ao mesmo tempo em que lhe desejamos um feliz domingo.